E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao novo episódio do Green Room, o nosso podcast criado para a galera de eventos. É aqui nesse espaço que o mundo do marketing traz grandes produtores e organizadores dos maiores eventos do Brasil. Esse conteúdo é um oferecimento de TD Scale, a nossa plataforma completa para produtores de eventos. Nela você encontra aplicativo iOS e Android para o seu evento, bilheteria, credenciamento, área de transmissão, plataforma on demand e até um módulo para fazer campanha de indicação para o seu evento. E a gente está com uma novidade, viu? Agora o nosso app permite que o participante do seu evento escolha palestras que ele não conseguiu assistir e com um toque na tela faça um resumo de tudo que o speaker falou. Se você quiser testar essa e outras funcionalidades, é só escanear o QR Code que está aparecendo aqui na tela, beleza? Bom, como eu já disse para vocês, aqui a gente traz grandes cases do setor e hoje não vai ser diferente. O meu convidado é Michel Daum, gerente de eventos da Febraban e o responsável pelo Febraban Tech, evento que para o setor financeiro e de tecnologia. Michel, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua participação, seja bem-vindo ao Green Room. Para a gente começar, eu queria primeiro falar um pouquinho de você, antes da gente falar de Febraban Tech. Você não é exatamente um profissional que nasceu já no setor de eventos, né? Tem todo um background ali de conteúdo, estratégia digital. Conta pra gente um pouquinho da tua carreira e como que tu foi parar nesse universo de eventos. Então, legal, Edu. Bom, você falou, eu sou um profissional de comunicação, mas eu não trabalhei a minha carreira com eventos. Isso surgiu quando eu entrei na Febraban, em 2019. Eu sou formado em jornalismo, tenho formação eu sou jornalista, tenho MBA em marketing, inteligência de negócios digitais, mas a parte de trabalhar com eventos foi algo que surgiu ali. Eu entrei para trabalhar numa plataforma de conteúdo da Febraban, tinha a ver com eventos, que é a plataforma, na época ainda chamava Numis, que era uma plataforma para falar um pouco do evento, o principal evento ali da Febraban, que era o CIAB Febraban ainda, que chamava na época, né? E a gente, enfim, fui chamado para trabalhar nesse projeto dessa plataforma, que era a ideia de transformar o evento ali, o CIAB, para ele transcender as discussões ali dos 3 dias de evento, para ele ter conteúdo nas plataformas 365 dias por ano. Então era uma forma de compartilhar esse conteúdo, não ficar ali só restrito aos 3 dias, né? Então isso foi... E aí contrataram também outras pessoas ali, então a gente fez uma equipe ali de curadoria e conteúdo do evento para gerar ali, e a ideia na época era até fazer uma plataforma que extrapolasse isso. Então eu cheguei lá para trabalhar com isso, fui trabalhando lá. A ideia continua até hoje em dia chama plataforma Febraban Tech, mas continua lá, então a gente tem esse trabalho também. Mas eu fui abraçando outras coisas ali que foram surgindo, e aí a gente, enfim, quando surgiu a possibilidade ali, já de trabalhar ali com o time de eventos, fui entrando ali e primeiro no conteúdo dos eventos, e agora também já abraçando toda a parte ali com o operacional, o planejamento estratégico. Então foi uma experiência que começou ali na Febraban, mas que eu adoro fazer eventos. Tem uma coisa muito similar com o jornalismo. Eu trabalhei antes, no jornalismo eu trabalhava em redação. Uhum. E o evento é tão dinâmico quanto uma redação, uma loucura de redação, né? Então, eu acho que assim, eventos, para quem trabalha ali com eventos, na mão na massa, tem que ser pilhado. E o jornalista de redação, ele tem que ser pilhado também, né? Pelo menos aquele que trabalha com hard news. Então, acho que conseguir achar essa conexão ali de continuar fazendo algo que eu acho que é importante, que eu tenho uma característica que eu já tinha no jornalismo e que consegui fazer em eventos, e adoro. E eventos é uma possibilidade de aprender todo dia, tem coisa para aprender. Então, eu acho que fez muito sentido, apesar de ter outra formação. Eu acho que fez super sentido na minha carreira. Muito bom, cara. Eu adoro escutar essas histórias assim de como as pessoas foram parar no setor de eventos, porque cada um tem uma jornada diferente, assim, mas esse paralelo entre uma redação e uma operação de eventos eu nunca tinha ouvido, mas faz bastante sentido mesmo, Porque né, tem que ser pilhado, né? Então isso acho que é fundamental. Assim, eventos, você tem que estar... O jornalista e o profissional de evento, ele tem que ser versátil, ele tem que estar preparado ali para o que acontece. Evento é planejamento, mas tem coisas ali que você precisa resolver na hora, né? Então é importante ter essa capacidade de reação, de resolver problemas na hora, e o jornalista também tem essa mesma característica. Boa. Na tua fala, tu citou o CIAB, né? Ou esse
o nome do evento que a Febraban carregou durante tantos anos. E recentemente, talvez não tão recentemente assim, mas vocês fizeram esse rebranding do evento, mexeram numa marca muito consolidada no mercado, e deu muito certo, né? O evento realmente, assim, rejuvenesceu, veio com uma proposta nova agora com o Febraban Tech. Conta pra gente um pouquinho desse processo de rebranding, né? De sair do Ciab Febraban para virar o Febraban Tech. Por que foi feito isso? Como que foi essa tomada de decisão? E como que vocês, a federação, conduziu esse processo de transição? Bom, o Ciab Febraban, ele era um evento que ele tinha mais de 30 anos de tradição, um evento super consolidado, né, conhecido ali, né, e a gente, enfim, era um evento que a gente tinha ali muito reconhecimento já das empresas, do público, então, e aí veio a pandemia, né, até ali 2020, mais ou menos, a gente, enfim, estava tendo o Ciab, toda edição ali, normal, e aí na pandemia a gente teve que parar, né, o setor de eventos, todo mundo teve que parar, e aí a gente, enfim, já estava com tudo planejado para ter o evento no Transamérica, como sempre acontecia, e aí, enfim, com a pandemia não foi possível fazer o evento, e a gente fez uma versão online, que foi o Ciab ali, a gente, enfim, é óbvio que não teve o mesmo impacto, mas teve, enfim, foi uma maneira da gente pelo menos manter ali alguma coisa, enfim, para não ficar sem nada, né, naquele momento ali de isolamento total, né, então não tinha possibilidade, né. E aí nesse momento foi tendo discussões internas de que seria de repente um momento da gente começar a pensar em mudar de nome. Mas enfim, foi algo que não foi assim instantâneo, Uhum. foi sendo pensado, até porque, enfim, era um nome muito consolidado, né? Demais. Então não dava para fazer algo do dia para noite. Então a gente foi amadurecendo, explicando, convencendo para as pessoas ali que de repente faria sentido mudar esse nome, né? Até porque o nome Ciab, né, remete à automação bancária, né? A gente está num momento que a automação bancária assim, foi importante, mas não é o termo que traduz hoje em dia o que é tecnologia e inovação. A gente está falando aqui do maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro, um evento de vanguarda. Então, a gente precisava também trazer modernidade para o nome, né? Então, isso foi levado em conta no rebranding do evento, né? Então, ali a gente foi fazendo, a gente no ano seguinte também a gente teve um outro Ciab, ainda como Ciab, também online, ainda estava na pandemia, que a gente chamou de Ciab Live. Já foi sendo uma transição, né? Deixou de ser Ciab Febraban, Ciab Live. E aí, na volta, quando a gente voltou da pandemia, aí a gente já fez essa virada de chave. Aí o evento deixou de ser só online, ele passou a ser híbrido, né? Passou a ter presencial com algumas transmissões online. E aí a gente já com um nome novo e local novo, enfim, a gente aproveitou ali o momento da volta da pandemia e enfim, aí já tinha consolidado internamente, que seria um nome que, enfim, era importante ainda manter o nome Febraban, Uhum. isso era uma premissa, né? E aí a gente optou por um nome que fosse fácil, né? Febraban Tech, justamente para ter essa identidade, não ser um nome complexo, mas que traduzisse a realidade, né, de um evento de tecnologia e inovação, né? Então, enfim, deu, como você falou, deu super certo. A gente acabou mudando ali, foi mais do que só o nome, né? A gente acabou mudando um pouco o conceito do evento, né? Conta pra gente um pouco, assim, o que mudou de fato no evento para além do nome, né? O conceito, experiência, conteúdo, público, expositores, o que mudou e o que permaneceu em relação ao Ciab? O Ciab, né, enquanto o Ciab, né, ele sempre estava já há alguns anos já acontecendo ali no espaço do Transamérica Expo Center, né? Era um evento, enfim, consolidado, então assim já tinha ali alguns auditórios que para o conteúdo, mas também tinha área de exposição. E na época ainda quando era Ciab, né? A pessoa podia entrar no evento e andar na área de exposição, mas ela não podia acessar o conteúdo, só poderia acessar as áreas de auditório para quem
comprasse o ingresso, né? Uhum. Então, era um preço, enfim, para a época elevado, né? E aí, com o Febrabantec, a gente fez uma mudança conceitual nisso. A gente entendeu que faria sentido diminuir o valor da inscrição, mas que que fosse algo que você entrou no evento, você pudesse acessar qualquer área do evento. Então, ele poderia entrar na área de exposição, entrar nos stands, nas áreas de ativações e nos auditórios, né? Então, a gente mudou ali a forma e deixou um pouco mais acessível do que era, justamente para possibilitar ser mais democrático, para que mais pessoas pudessem entrar no evento. E isso a gente conseguiu fazer de uma forma que a gente não desqualificou o público. Então isso foi um grande desafio na época e a gente conseguiu executar bem essa questão de manter a qualificação do público. O Febrabantec, ele tem praticamente 75% do seu público pelo menos o nível gerencial, de gerentes para cima. Então, enfim, a gente está falando de gerentes, heads, C-levels como um todo, VP, presidentes, CEOs. Então a gente tem ali um público muito qualificado e a gente conseguiu manter isso mesmo mudando essa forma, e a gente viu que deu certo. Então a gente consegue ser um evento ao mesmo tempo com um público muito qualificado, mas um evento de grandeza, né? Então a gente e o Febrabantec, justamente, essa foi a grande mudança. O Febrabantec, ele conseguiu trazer muito público em relação ao que tinha. O SEAB já era muito grande, né? Mas a gente conseguiu trazer um público muito maior e conseguindo, né, de uma maneira estratégica, trazer novos setores, pessoas que nunca tinham ido, que de alguma maneira faria sentido para o setor financeiro, né? Porque ali está falando de um evento de tecnologia. Então, grande parte do público é da área de tecnologia e inovação, né? Então, a gente não trazer somente ali o nível gerencial, só o CIO, é trazer o desenvolvedor, é trazer o gerente de projeto, enfim, todos que estão na cadeia de tecnologia, né? Justamente para participar junto enfim, conseguir enriquecer o conteúdo, deixar ele mais plural, trazer novas ideias. Então, esse foi o grande diferencial que fez o Febrabantec crescer do jeito que ele era como SEAB e hoje em dia como o Febrabantec, né? Muito bom, cara, muito legal. E é bacana ver quando um rebranding ele muda não só o nome e o logo, mas ele muda realmente o caráter do produto da empresa, né? E no caso de vocês, acho que ficou bem claro isso. E a modernização até no formato, assim, né? Eu percebo que esse formato da feira e do congresso separados é um formato que vem se perdendo um pouco, assim, e os eventos mais modernos, mais novos, assim, a galera já tem tido uma visão mais democrática, como tu trouxe, assim, de, cara, uma coisa só e faz parte da experiência da pessoa, né? Em um momento tá assistindo um conteúdo, em outro momento tá conversando na feira. Quando a gente pensa no evento como um canal para a pessoa aprender e conseguir resolver seus problemas de negócio, tá tudo junto, tá tudo conectado. Às vezes você resolver um problema no seu negócio passa por você assistir uma palestra. Às vezes passa por você se conectar com um fornecedor da indústria, né? Então não tem por que essas coisas estarem ilhadas. Eu ainda vejo uns congressos um pouco mais antigos assim, que estão nessa divisão, né? Ah, não, você quer ir na feira, você quer ir no conteúdo. Isso até é uma mudança que teve do SEAB para o Febrabantec, teve essa mudança. Os auditórios, eles eram emparedados, né? Eram todos nichados ali nos cantos dos pavilhões, o auditório principal tinha toda uma parede. E aí, quando a gente vem com o Febrabantec, a gente derrubou as paredes. O evento, ele a parte de conteúdo, ela é totalmente integrada à área de exposição. Então, hoje em dia, você vai lá, você está num stand, você está vendo o auditório principal, ou qualquer outro auditório, você tem ali o acesso a tudo. A gente fez um evento aberto integrado. Então, além disso, por exemplo, outra coisa que ajudou a integrar, a gente usa o formato de palestra silenciosa. Então, as pessoas têm que pegar o seu foninho para acompanhar as palestras.
Isso é muito democrático, porque assim, você permite que se o auditório está lotado, e acontece isso muito no Febrabantec, você com seu foninho, você fica ali fora, você consegue ouvir, você não perde o conteúdo porque você não conseguiu acessar o auditório. Então você elimina a capacidade física e consegue garantir que qualquer participante do evento possa, de alguma maneira, acompanhar o conteúdo ali do auditório. Uhum. E ao mesmo tempo, quando a gente faz palestras simultâneas, que é o caso do Auditório Febraban, a gente tem ali algumas palestras acontecendo simultaneamente. Se ele está vendo um conteúdo e de repente ali do lado ele está de olho ali, falou, poxa, esse assunto aqui é interessante. Ele vira ali no canal, ele está acompanhando outra palestra, ele não precisa sair do lugar, ele não precisa se locomover. Ele otimiza o tempo dele também de conseguir acompanhar vários conteúdos de acordo com o que ele quer, de uma maneira fácil, simples. Então, isso também acho que ajuda a democratizar, né, a questão da participação ali, do conteúdo. Então, e aí ele sai ali do auditório, ele tá saindo assim, não tem parede, né, eu falei assim, tem ali uma parte de cenografia e tal, mas assim, ele consegue ver o espaço como um todo, falar, tô vendo ali o stand daquela empresa que eu queria ir, ele já vai para lá, então assim, isso também é democratizar, né, você integrar, né, todos os espaços do evento, todas as ativações, a gente tem ali por prerrogativa, os stands, eles precisam ter pelo menos 50% de abertura, o que é justamente para ter os espaços abertos, então para você ter ali transição, ali as pessoas conseguirem enxergar de dentro, seja auditório, seja stand, então é muito interessante também essa parte do Febrabantec, que isso era algo diferente que a gente conseguiu mudar com o Febrabantec. Esse conceito de palestra silenciosa a gente trouxe no CMON Summit também foi um sucesso, cara. E além do que você falou da pessoa poder rapidamente trocar de conteúdo, assim, se ela tiver um interesse, mas no caso do CMON Summit também permitiu criar uma atmosfera menos de carnaval e de barulho e poluição sonora, que às vezes, querendo ou não, a plenária com caixa de som traz, né? Que é aquele áudio vazando na feira e você tentando conversar com alguém e tendo que falar mais perto da pessoa. E querendo ou não, a gente cuida de eventos de negócios, certo? Evento de negócios parte do pressuposto que você vai fazer uma conexão de qualidade. Para você fazer uma conexão de qualidade, você precisa de um evento confortável, de um evento que te propicie um espaço de qualidade para poder sentar com uma pessoa e para conversar com qualidade, né? E sem fazer crítica a nenhum evento específico assim, mas, cara, eu já fui em evento de negócio que o corredor tava tão apertado que eu me senti numa micareta do carnaval. Conteúdo que a poluição sonora era tanta que eu não conseguia conversar com a pessoa que tá do meu lado. Como que você vai estimular negócios, no ambiente de negócios, assim, sabe? Eu acho que esse cuidado com a experiência que vocês têm é muito relevante nesse sentido. Exato, o evento, né, isso acho que, enfim, claro que ajuda, né, os stands, as empresas, que, enfim, porque o evento, assim, evento tem o barulho dele, né, então você tem muito barulho, naturalmente tem muito barulho, então se a gente consegue eliminar, eu acho que isso ajuda na experiência mesmo, mas apesar disso, assim, a gente até, quando, né, nas nossas pesquisas de feedback, no primeiro momento que a gente implementou isso, gerou uma certa resistência, né? As pessoas falam, pô, mas não tô acostumado. Não, mas a gente apostou nisso, porque assim, justamente por ser democrático, por você permitir ali que o evento tenha menos essa atmosfera barulhenta, então eu acho que acaba sendo uma experiência que hoje em dia ela é bem vista, bem aceita. E a gente vê muitos eventos fazendo isso, e na época não era tão comum quando a gente implementou isso. E, enfim, foi uma das experiências que deu super certo. Legal. Que a gente vê ali que as pessoas estão acostumadas com isso, e aí a gente está evoluindo, por exemplo, as pessoas vão lá, elas pegam o seu radinho de fone, mas agora a gente já tem um aplicativo que a pessoa pode baixar o aplicativo ali, se ela tiver com o seu foninho Bluetooth ali, ela coloca e já consegue ouvir do próprio app, ela não precisa nem pegar o radinho. Então, a gente está sempre tentando evoluir nesse sentido, de que as pessoas tenham mais comodidade e facilidade para acompanhar o conteúdo, né? Então, assim, por exemplo, essa questão da palestra silenciosa, outra vantagem, a pessoa tá acompanhando o conteúdo, mas aí tá dando ali a hora do almoço, ela quer ir pro restaurante, evitar uma fila, ela vai com foninho, ela continua ouvindo lá, ela tá almoçando, tá ouvindo como se fosse um podcast, um vídeo, ela tá ouvindo a palestra acontecendo ao vivo ali perto, mas ela já tá agilizando a logística dela, já tá conseguindo, enfim, continua acompanhando o conteúdo e já consegue ali se programar, né? Então eu vejo muitas vantagens nisso,
E eu vejo que hoje em dia a aceitação do público tem muito elogio, fala, nossa, ainda bem que vocês fizeram isso, no começo eu não acreditava, hoje em dia faz super sentido. Era só questão de hábito mesmo, né? Às Exato. vezes essa resistência vem só da estranheza, assim. Né? Ô, Michel, conta pra gente um pouquinho da organização interna de vocês, como que vocês fazem para esse evento acontecer, que tipo de parceiro vocês têm envolvido no projeto, da equipe da Febraban internamente, do que vocês cuidam, como vocês se dividem, quem fica responsável pelo quê. Abre um pouquinho os bastidores aí pra gente. Legal. O evento, ele, assim, a gente começa antes da próxima edição, a gente já está pensando, a gente vem ali sempre, justamente, uma das prerrogativas, né, do novo Febrabantec que diferencia do SEAB é justamente um evento diferente a cada ano, né? Legal. E isso demanda muito trabalho, né? Você não tem muitas coisas que, se você faria igual, você poderia aproveitar, e a partir do momento que a gente quer fazer coisas diferentes, sempre disruptivas, a gente precisa inovar. E aí isso demanda mais planejamento. Então, assim, a gente tem ali uma equipe que justamente a gente se divide ali para conseguir dar conta de tudo, porque é muita coisa. A gente tem agência que nos apoia, mas a gente tem a prerrogativa ali de olhar tudo. Tudo passa pela gente, a agência executa, mas a gente supervisiona tudo, tudo acompanhado de perto. Então a gente tem uma equipe ali de eventos que enfim, são pessoas ótimas, que já têm muita experiência, que já estão desde a época do SEAB e que já tem um pouco essa experiência do evento. Então a gente trabalha ali nessas divisões justamente para, junto com a agência, algumas pessoas ficam mais no operacional, outras no conteúdo, outras ficam mais responsáveis pelas vendas. A gente tem ali umas divisões internas, justamente para conseguir ali dar vazão a tudo, mas a gente tem uma preocupação da nossa diretora é que todos saibam de tudo. Então, apesar de cada um ter a sua parte ali, a sua tarefa, a gente tem sempre reuniões para que todos fiquem a par de tudo. Então, sei lá, se alguma pessoa precisou sair, se ausentar ou tirar férias, a gente continua ali, a coisa não para porque essa pessoa saiu de férias, porque a gente tem essa gestão compartilhada em que todo mundo sabe o que está acontecendo e consegue tocar mesmo com a ausência de alguém, né? Tem uma transparência, assim. Exato, assim, mesmo que a pessoa de conteúdo, ela participa da reunião operacional e vice-versa, então tá todo mundo sabendo tudo o que vai acontecer, porque no fim, evento, né, tá tudo entrelaçado, né? Então, mesmo que seja a negociação de um keynote speaker, isso impacta no operacional de quem tá ali, que vai ter que receber, que vai ter que ter uma estrutura. Então, isso que é muito importante, isso é muito bem executado lá, essa integração entre toda a equipe ali, justamente para todos estarem a par de tudo e conseguir dar apoio ao outro, né? A gente não tem uma equipe muito grande, então é importante, então é importante que todos saibam de tudo ali e Legal. consigam dar esse apoio e até para dar o direcional para a agência que nos apoia na operação do evento, né? Muito bom, cara, bacana. E o braço B2B da Febraban é muito forte, né? Eu falo dos expositores, com as marcas expositoras, patrocinadoras, e vocês, ano após ano, batem recorde de renovação com essas marcas. Eu sei que é bem disputado o espaço de exposição lá na feira, né? E queria que tu falasse um pouco dessa frente de negócio de vocês com as marcas, as empresas, patrocinadoras, expositoras, e também onde que tá... Quais são as fortalezas de vocês nesse sentido? Onde que está o valor e por que vocês têm esse sucesso tão grande na parte B2B? O evento, justamente, como você falou, o evento ele é um sucesso comercial enorme, assim, a gente tem uma procura imensa, todos os espaços esgotados, todas as cotas esgotadas, e para a gente conseguir dar vazão a isso, a gente faz um evento para o evento, né? Então a gente faz um evento de lançamento para o Febrabantec. Então, todo ano, no ano anterior ao que vai ser, por exemplo, o evento vai ser em junho, julho, agosto, enfim, a gente já por volta de outubro do ano anterior, a gente já faz um evento de lançamento em que a gente apresenta ali, a equipe comercial apresenta já o Media Kit do evento, todos os detalhes do evento, explica como vai ser, né, dá as primeiras... Então, assim, a gente já se planeja antes, justamente para as empresas terem ali a previsibilidade do que vão encontrar, do que a gente vai oferecer no evento.
Então, esse evento de lançamento, a gente apresenta mesmo, é um evento de apresentação no Febraban Tech, e as empresas vão para lá, as empresas que estão interessadas em participar do evento, é um evento que hoje em dia, antigamente ele era só presencial, e hoje em dia é um evento híbrido, que a gente também possibilita as empresas que não possam estar aqui em São Paulo, elas conseguem participar remotamente. E esse evento de lançamento, além da apresentação, do Media Kit, de todas as possibilidades comerciais, é um evento em que as empresas vão lá e já podem fazer suas reservas, né? Então, as empresas, todas as empresas que têm interesse em participar participam de alguma maneira desse evento, ou indo presencialmente ou remoto. E elas podem ver ali as cotas de patrocínio, as cotas de branding, os stands, e fazem essa escolha. Mas a gente tem uma procura tão grande por isso, que a gente precisa ordenar isso. Não é simplesmente, eu quero cota tal, eu quero stand tal, porque a gente tem várias empresas querendo o mesmo stand, a mesma cota. Então a gente faz uma organização, a gente tem um ranking, isso daí é um ranking que é compartilhado com as empresas, a gente tem muita transparência em relação a isso, né? Todas as empresas recebem antes esse ranking, então elas já vão para esse evento sabendo qual é a posição delas, e esse ranking a gente justamente traz ali, calibra a participação que a empresa já tem nas outras edições com o que ela investiu na última edição, e também participações em outros eventos da Febraban. Então, a gente, como se fosse um algoritmo nosso ali, que a gente junta todos esses fatores e elabora o ranking. Então, tem muita transparência quanto a isso. Então, ali as empresas já vão sabendo qual é a posição delas. E aí, com esse ranking, nesse evento de lançamento, seguindo esse ranking, a gente vai chamando as empresas, o representante da empresa que está lá, que tem a prioridade de escolha. Então, a gente tem ali a cota Platinum, então a gente começa chamando todas as empresas que têm interesse ali, vai chamando as primeiras, que geralmente são as que têm interesse nas cotas Platinum, e aí ele já pode ir escolhendo também o stand que quer, as cotas que querem, e aí a gente vai seguindo. É um evento longo, porque assim, são muitas empresas, então ali começa as empresas, a gente faz um grande mapa virtual do evento, que é colocado num telão, e aí a pessoa vai escolhendo a sua cota, o seu stand, e ela vai falar, eu quero o stand A32. Aí a gente vai marcando, ele começa o painel totalmente verde, livre, e o evento acaba com o painel totalmente vermelho. A gente tem ali... O sonho de todo produtor de evento. Isso é uma coisa que a gente não tem do que reclamar. A gente encerra o evento ele é longo, mas ele é extremamente produtivo, porque ali a gente já tem... As empresas fazem as reservas, né? Nesse momento, elas não estão de fato ali comprando, elas já fazem a reserva, e depois com a reserva aí vai para o processo de assinatura de contrato, e enfim, a efetivação do que ele escolheu, né? Então, assim, o evento, você termina ali o evento com praticamente todas as cotas vendidas, os estandes todos escolhidos, então ali você tem praticamente o evento, a parte comercial ali já muito bem encaminhada nesse momento, né? E aí acontece que depois, enfim, que a gente não consegue, na demanda que a gente tem de estandes, todas as empresas que estão lá. E aí a gente cria uma lista de espera, e essa lista de espera ela é bem extensa, porque justamente a gente, enfim, tem a capacidade, ali a gente tem aumentado o número de stands ano a ano, mas realmente a demanda, a procura pelos stands é enorme, então a gente acaba não conseguindo no primeiro momento atender, mas a gente tem a equipe comercial ali que vai fazendo essa gestão dessa lista de espera para tentar atender as empresas que não conseguiram. Geralmente, as empresas que não conseguiram são empresas que ou são novas no mercado, ou que nunca estiveram no evento, então elas acabam tendo que começar a sua participação, né? Mas, assim, é possível, tem outras cotas alternativas que ele pode ir entrando para se posicionando, primeiro, estrategicamente pensando, nesse ano eu começo aqui com uma cota, no ano que vem eu já tenho ranking para fazer escolhas melhores. Isso é normal, é de praxe, muitas empresas fazem isso, elas começam escolhendo cotas ali que acabam ficando disponíveis, e no ano seguinte já se gabaritam para conseguir stands, enfim, outras cotas melhores. Então, assim, e isso eu acho que é o reflexo ali do sucesso do evento, né? A gente fala muito do sucesso de público do evento, mas o sucesso comercial ali do evento, ele é extremamente importante, porque a gente já
Tem as maiores empresas de tecnologia estão ali com a gente, né? Então a gente está falando de empresas multinacionais, estamos falando de IBM, de Microsoft, AWS. Então, assim, são diversas empresas, não vou ficar numerando todas, mas assim, todas que estão ali com a gente são parceiros de longa data que estão ali com a gente. Então, assim, a procura sempre aumenta, novas empresas tentam entrar, consultorias, né? Mas, assim, claro que o core acaba sendo mais empresas de tecnologia, né? Que, enfim, que estão ali interligadas com o setor financeiro, com a área de tecnologia dos bancos, né? Que acaba sendo ali o nosso público. Então, assim, e aí a gente tenta, né, de alguma forma, contemplar o maior número possível de empresas de uma forma que a gente consiga atender todos ali, né? Mas nem sempre é possível, né? Então a gente, enfim, a nossa equipe comercial está sempre num esforço de tentar encaixar de alguma maneira empresas que queiram participar pela primeira vez para a gente tentar trazer novas empresas. Isso também é uma prerrogativa, né? Que a gente tem esse ranking, que a gente tenta, enfim, que a gente respeita esse ranking, mas a gente sempre tenta de alguma maneira trazer novas empresas porque a gente entende que é importante ter, né, novas empresas participando junto com a gente, né? Legal. É importante e legal ver como vocês usam dessa organização, desse evento, do formato das cotas, da produtificação, né, do Febrabantech, porque aí vocês respeitam quem está há mais tempo com vocês, quem investe mais no ecossistema, mas também sem tirar espaço necessariamente ser proibitivo para quem é pequeno, está começando, está entrando no ecossistema, né? Então esse mecanismo de vocês é legal e o sucesso comercial reflete isso, né? Quer dizer, todo mundo se sente privilegiado, é uma disputa justa, assim, pelo espaço, então acho que vocês aceitaram bastante, assim, legal saber mais desse mecanismo. Enquanto você falava, já começaram a pipocar várias ideias aqui na minha cabeça pra gente também se inspirar em vocês nisso. E parabéns pelo sucesso comercial aí pra você, pra todo o time de Febrabantech. Agora eu queria entender um pouco sobre uma movimentação que vocês estão fazendo agora, que é a mudança de venue, do lugar, do espaço, do pavilhão que vocês organizam o evento, né? Vocês estão numa movimentação aí para ir pro Distrito AMB. Queria entender um pouco o porquê dessa mudança, o que agora vocês vão conseguir fazer, como que o Febrabantech vai mudar com essa troca de espaço que vocês estão planejando aí. O Febrabantech, justamente por esse sucesso que ele está tendo, né, a gente entendeu ali que ele, no espaço onde ele atingiu o limite ali de capacidade de tudo que a gente poderia atender de uma forma confortável o congressista e os expositores, né? A gente já, enfim, é uma questão que a gente tem, ela é latente ali, de questão de trânsito, de acesso, de estacionamento, enfim, a pessoa ali, quando você chega ali no evento, tem muito trânsito ali no Transamérica, né? Então, ali pelo acesso à marginal, acontece de às vezes a CET fechar a ponte Transamérica e as pessoas não conseguem chegar, tem que dar uma grande volta. Então, enfim, tinham várias questões que recorrentemente chegava pra gente nos feedbacks falando, ó, tá muito difícil de chegar num evento, o evento, assim, a gente queria que tivesse mais espaço e a gente sentiu que o evento podia crescer mais ali e a gente estava tendo uma limitação de espaço. Tanto que nessa última edição agora do Febrabantech 2025, a gente, para conseguir ter espaço ali de aumentar o número de stands, né, a gente estava utilizando toda a área do Transamerica Expo Center ali, utilizando 100%, tudo que era possível ali. Tinha 1 metro quadrado Não disponível. tinha nada, assim, a gente colocou até o boulevard de entrada fazendo parte do evento, porque a gente, enfim, estava crescendo e incorporando tudo que era possível, né? E inclusive estacionamento, a gente, enfim, para dar vazão ali ao estacionamento, a gente fez convênio com outros estacionamentos, alugou van do metrô ali da Estação Santo Amaro para a área. Então, assim, a gente foi tentando ali, né, com todo esse crescimento, tentar minimizar todos esses impactos que a gente sabia que estava acontecendo, mas chegou um momento que realmente não estava dando.
Acho que o maior exemplo, então, que eu ia falar, era sobre o restaurante. A gente estava. Sempre a gente tem um dos pavilhões ali, metade pelo menos dele, a gente ocupa com um restaurante, né? A gente tem uma área de food truck, né? Que a gente tem uns. Para quem não quer ir no restaurante, mas a gente tem essa área do restaurante que é a principal ali de alimentação. E é uma área que demanda muito espaço, né? Não tem como, para o tamanho do evento, né? Então. E aí a gente falou assim, como que a gente faz para ter mais stands, aumentar, a gente quer aumentar o auditório, a gente quer aumentar a área de ativação, a gente quer aumentar as áreas comercializáveis, como que a gente faz isso? E aí surgiu a ideia da gente fazer, e aí é uma coisa que a gente fez que é absolutamente inédita, que foi levar o restaurante para laje vamos dizer assim, do pavilhão, né? Então a gente realmente não tinha mais onde não tinha, a gente subiu pro telhado para justamente para dar conta, né? E aí a gente enfim, para conseguir dar vazão, então assim, a gente conseguiu livrar todo o espaço que a gente teria ali, né, do restaurante, a gente subiu, né, o restaurante e possibilitou ali ter esse crescimento, né, de tudo isso que eu falei, e também de circulação, de público, né, a gente estava tendo no momento que a gente estava encerrando a inscrição antes do evento começar, né? E não é o que a gente gostaria de continuar aberto, mas ali a gente tem uma limitação, né, de público que a gente acaba tendo que fechar, encerrar as inscrições, né? Então, tendo todo esse cenário, a gente viu ali que a gente precisava ir para um lugar maior e que possibilitasse mais conforto para os congressistas e melhorasse o acesso deles, né? E aí surgiu a possibilidade daí de a gente ir para o distrito AMB. Vai ser um grande desafio, a gente está ciente disso, mas a gente está indo para um evento, para um espaço totalmente reformado, modernizado, que está recebendo grandes eventos. E, enfim, a gente, claro, para até tomar essa decisão, a gente fez várias visitas ao local e viu ali que está totalmente reformado. O AMB não tem nada a ver com aquele AMB antigo enfim, que estava ali precisando de uma reforma. A empresa que assumiu, enfim, reformou totalmente e realmente modernizou, é um novo espaço. Para você ter uma ideia, eles conseguiram remover as colunas, acho que da área toda deles ali deve ter, sei lá, 16 colunas no máximo. Então eles conseguiram tirar colunas, assim. Então, assim, teve um grande processo de modernização de estrutura ali. E aí a gente sentiu confiança ali de que poderia ser um espaço que ele é muito maior ali que o espaço anterior, que também vai melhorar a questão do acesso ali, a gente, enfim, vê ali que pelo horário, tem uma questão que pode ter um pouco de contrafluxo do trânsito, então para chegar ali pode melhorar, a questão de estacionamento melhora, ali a gente está indo praticamente dobrando o número de vagas, ali o AMB ele tem uma oferta de vagas muito maior, tem a possibilidade de ir ali até utilizar as vagas do sambódromo do AMB, então tem o acesso ali da estação portuguesa Tietê, que a gente consegue ali trazer vans para trazer as pessoas, então a gente viu ali que a gente vai conseguir possibilitar aumentar o evento como um todo, a gente vai aumentar em 30% o número de áreas comercializáveis, a gente vai ter mais espaços de conteúdo, mais áreas de ativação, o restaurante, a praça de alimentação, tudo, eles vão ter um espaço muito maiores do que eles estavam tendo até então. Corredores, enfim, a gente vai com isso possibilitar uma nova experiência para quem for no Febraban-Tech de uma maneira mais confortável, e então a gente está pensando nisso como uma forma de um crescimento sustentável, né? O evento está crescendo, já estava numa curva de crescimento e a gente procura um lugar que abrigasse melhor todas essas questões que a gente sabe que estavam já incomodando e que a gente consegue com isso, a gente não temos como ter certeza que ainda não aconteceu o evento, mas a gente vai conseguir minimizar ou resolver várias delas, e o espaço novo possibilita isso. E é uma oxigenação, né? A gente oxigena o evento, traz novas possibilidades, um novo lugar, então a gente sentiu pelo esse evento de lançamento comercial que eu comentei com você, o do Febraban-Tech 2026 já aconteceu em outubro, e as empresas abraçaram a ideia. As empresas, mais uma vez, a gente esgotou várias cotas ali, praticamente foi reservado todas as áreas de stands ali,
Então a gente entendeu que era uma demanda do congressista, do expositor, e que eles abraçaram a ideia. Então a gente está com uma grande expectativa de que a gente vai conseguir dar uma experiência muito melhor ali. E, enfim, e a gente está mudando também, além do local, a gente está mudando também a data, né? Geralmente o Febrabantec ele acontece no final de junho. E aí a gente está indo agora para o final de agosto, né? Depois da Copa, né? Então a gente ali garante um respiro. Um respiro ali, e, enfim, mas vai ser bem desafiador. Já está sendo bem desafiador, né? Todo o planejamento, né? Que isso exige. Mas assim, a nossa expectativa é de que a gente vai conseguir fazer um evento maior, melhor e com mais qualidade para quem estiver lá. Muito bom, cara. Tô ansioso para ver tudo isso se concretizando, pisar lá no pavilhão, ver como que vai ser esse novo Febrabantec agora, num lugar diferente. E você falou muito sobre o evento manter essa alma de inovação, né? Todo ano tem que ser um evento diferente, todo ano tem que ter uma experiência diferente, todo ano o congressista tem que sentir que está participando de algo diferente para o evento não virar paisagem, né? Exato. E eu acho que essa mudança vai ser uma mudança radical, assim, que vai todo mundo sentir que está participando de um Febrabantec novo, assim. Espero que a experiência corresponda aí para a galera. E você também falou sobre os desafios que isso tem trazido, né? Você trouxe um pouco aí de bastidores, da última edição que o restaurante teve que subir pro rooftop. Cara, a gente sabe que a rotina do produtor de evento é isso, né? Perrengue atrás de perrengue, tem um pouco de improviso, tem um pouco de ser dinâmico, né? Como tu trouxe ali o paralelo da redação com o profissional de eventos. Pô, imagino que vocês ali, mesmo com todo o planejamento, vocês também passam por um perrengue ou outro aí na organização, né? Como é que é esse lance de bastidores, assim, no dia do evento? Ah, sem dúvida, né? Acho que não tem como. Evento é planejamento, né? Isso sem dúvida, né? Mas as coisas ali às vezes fogem do controle, né? Mas, assim, às vezes o perrengue, ele também é no planejamento. E a construção desse restaurante é uma prova disso, assim. Foi tudo planejado, foi super bem executado, mas ele não foi simples, tá? A gente fala, subir o restaurante. Não é simplesmente subir um restaurante, né? Tem toda uma logística para isso acontecer, né? Para esse restaurante, especificamente, a gente precisou fazer uma operação de guerra para conseguir subir. O evento ele foi no final de junho, né? E essa montagem do restaurante começou lá em abril. Como que foi feito? A gente começou a subir aos poucos, assim, o espaço, assim, o Transamérica, ele continuou recebendo os eventos, né, ele não parou, e o que foi feito? A gente pegava as brechas de agenda, quando não estava tendo evento, ou estava tendo alguma montagem que não impactasse no evento que estivesse acontecendo, ia subindo material. Então era assim, fim de semana ou madrugada, dia que desce, era guindaste subindo material, subindo tudo para quando dava, assim. Então foi feito muito faseado e aí chovia, tinha que parar. Então assim, foi tudo planejado, tudo no começo, mas foi um perrengue, né? Porque perrengue no sentido de complexidade, né? Super. Então, mas assim, foi muito interessante assim, essa experiência, porque realmente foi desafiador, isso nunca tinha sido feito, teve que inclusive ser, né, antes de começar a preparar ali, né, porque você está falando de uma laje, de um espaço de exposição, então teve que fazer uma área preparativa, né, de limpeza, de tudo antes, para aí começar a fazer a montagem, né? Então, e aí você está falando de subir um restaurante, né? Então imagina quanto equipamento, né? Não é só cadeira e mesa, né? Quanto para subir cozinha, para subir tudo que precisava, é extremamente complexo, né? Então foi um trabalho ali feito que foi muito complexo ali. A nossa agência enfim, que deu todo o apoio logístico ali, nos ajudou nesse caso especificamente que foi a Twell, elas, enfim, supervisionaram todo o trabalho ali e fizeram, enfim, de uma maneira ficou muito bom, uma entrega excelente, conseguiram, enfim, e foi muito elogiado, porque o restaurante até então ele estava ali embaixo, mais ou menos apertado, né? E aí a gente subiu ali, mas assim, tivemos que pensar em tudo. Não tinha o acesso adequado para subir no restaurante, porque, enfim, você está indo para um lugar que você não tinha acessos. Então,
ver ali questão de escada, elevador, enfim, tudo isso para conseguir dar vazão, porque assim, você está falando de um lugar onde vai subir todo mundo praticamente ao mesmo tempo, né? Sim. Então, foi bem complexo, mas no fim deu tudo certo, enfim, teve ali questões que a gente teve que resolver na hora, natural, mas assim, foi um grande case ali do perrengue, que não foi bem um perrengue, mas que foi super complexo, né? Muito bom, muito bom. E teve mais perrengues, assim, né? Quando a gente fala perrengue, né, a palavra, mas assim, evento é isso, né? Evento de grande porte tem essas questões. A gente... Um outro exemplo de uma questão que a gente teve, que aí realmente é o imprevisível, a gente teve na edição retrasada, a gente ia ter... a gente estava anunciando, a gente tem um show, né, que finaliza cada dia do evento tem um show, uma banda ou um cantor que faz o happy hour ali, né, que a gente chama ali do evento, né. Legal. E aí a gente no ano retrasado, a gente estava anunciando ali que ia ter o show dos Paralamas do Sucesso, e aí tudo bem, tudo certinho e tal. E aí chega no segundo dia do evento, eles iam tocar no terceiro dia do evento, eles iam fazer o encerramento. No terceiro dia, ali, no final do segundo dia, chega pra gente, ó, eles tiveram uma questão ali, um dos integrantes teve uma questão pessoal, de saúde, não sei já eu não lembro exatamente o que aconteceu, e não vai ter o show, não vai ser possível. Nossa, que notícia boa, assim, na véspera, né? Tudo que o organizador de evento quer. Assim, aí é isso, é o imprevisível, a gente tem tudo planejado, tá tudo certo, mas aí as coisas surgem, né? E aí, enfim, junto com a nossa agência ali, nossa produção, foi atrás de um artista ali para conseguir, enfim, não poderia deixar de ter o show, mas é aquela coisa, né? A gente passou ali meses divulgando, né, que ia ter o show, e aí chega na hora, não tem o show, né? Então, assim, tem esses imprevistos que acontecem, e aí é isso, né? A gente ter ali, é isso que eu falei lá no começo, ter essa capacidade de reagir rápido, de resolver a questão. O evento é isso, você tem ali o problema, você tem que resolver, você não tem outra opção, né? Então... Eu acho legal nesses problemas, assim, no setor de eventos, assim, eu acho legal, é uma boa, né? Mas o que é curioso é que esses problemas, normalmente, eles têm uma deadline que não é negociável, né? Não é, não, vou empurrar um pouquinho com a barriga aqui, vou estender o prazo do projeto. Cara, o show é naquele dia, o evento acaba... Não tem o que fazer, você tem que resolver a situação, né? Tem coisas assim, por exemplo, quando a gente fez, né, no Febrabantec, a volta do Febrabantec ali, que foi na Bienal, né, a gente voltou, quando eu digo a volta, né, a hora que a gente virou de Seabre para Febrabantec, a primeira edição não foi no Transamérica, ela foi na Bienal, ali no Parque de Ibirapuera. E aí, enfim, a gente estava voltando na pandemia, né, a gente estava sentindo como seria essa volta, né, e aí, de repente, a gente chegou lá, assim, e começou a ver a adesão, a gente não esperava que ia ter tanta procura comercial quanto de público, né? Legal. A gente estava num espaço ali, enfim, não era um espaço de pavilhão, um espaço menor, mas apesar de ser um espaço icônico, muito, muito legal para fazer evento, mas ali logo de cara a gente já sentiu que a gente teria algumas questões ali, justamente porque a gente não esperava que ia ter essa demanda logo de cara, porque a gente estava voltando da pandemia. Então aí foi ali que a gente sentiu que tinha uma demanda reprimida, né, das pessoas querendo voltar a ter evento presencial para elas poderem ir lá. E, enfim, a gente teve que lidar com várias questões ali na Bienal, enfim, é um prédio lindo, mas assim, tinha questões ali que a gente precisou resolver na hora, questão de banheiro, questão de ar-condicionado, não tem ar-condicionado lá, então assim, foram várias questões. O estacionamento ali impactou ali a demanda do evento, lá gerou impacto até na avenida ali na Pedro Álvares Cabral, fora do parque ali, as pessoas até com dificuldade de sair do estacionamento, então assim, a gente tivemos várias questões ali, mas assim, que acabou sendo um aprendizado pra gente, e isso é uma transparência, as empresas falaram, olha, poderia ter sido melhor aqui, a gente teve essa questão, e aí é isso, a gente
ter essa sensibilidade de entender o que foi legal fazer, foi representativo fazer ali, mas que não faria sentido continuar ali, que a gente precisaria voltar para a área de exposição, para um pavilhão. E aí a gente voltou para o Transamérica, naquele momento ali fez sentido, e continuamos crescendo, e agora a gente está indo para uma nova etapa, justamente para conseguir crescer, né? É isso, a gente sentindo que o que as empresas passam para a gente, o que o público passa para a gente conseguir dar essa resposta atendendo. Mas assim, essas questões, essas dificuldades, elas surgem e a gente tem que resolver. E assim, na hora você fica assim, nossa, mas agora, mas assim, essa adrenalina é legal também, né? Acho que isso faz parte, quem trabalha de eventos tem um pouco isso e é interessante também. Né? A adrenalina é legal, mas realmente você tem que ser pilhado para curtir essa adrenalina. Exato. Né? Senão... Boa. Eu queria entender também um pouco, Michel, de onde vem a inspiração de vocês, sua, da sua equipe, da agência. Você costuma frequentar eventos aqui no Brasil, fora do Brasil, de outras áreas, arte, cinema, cultura, entretenimento? Onde vocês buscam inspiração para esse desafio que é organizar a Febraban Tech, né? Porque isso que você fala me pega muito, assim, né? Que todo ano tem que ter um evento diferente. E, cara, cansa inovar tanto, assim, né? Cansa ter que correr atrás de experiências e sempre trazer algo diferente, né? Como é que vocês mantêm, qual é o combustível para a criatividade de vocês? A gente tem, acho que o grande, que nos dá o direcional dessa inovação, né? A nossa diretora Denise, ela passa muito essa mensagem para a gente, que a gente tem que sempre procurar coisas novas, ser disruptivo. A gente está falando de um evento de vanguarda, então a gente tem que ser essa vanguarda, a gente Legal. tem que se adiantar às coisas. E as inspirações são de várias maneiras, né? A gente ali, na nossa equipe de eventos, a gente frequenta outros eventos, nacionais e internacionais. Eu fui no último SXSW, já fui no Web Summit de Lisboa, enfim, outras pessoas da equipe vão no CES, no Mobile World Congress, enfim, a gente vai em vários eventos internacionais justamente para ter essa ideia, eventos nacionais também. E mesmo todos da equipe ou agência sempre tem a gente dá esse direcional de que a gente tem que trazer coisas inovadoras, mesmo que a gente acha que não é possível, a gente tem que ir atrás. Essa é a nossa prerrogativa, assim, tem um robô diferente que só tem na China, mas ele é muito interessante. Vamos tentar trazer? Não custa tentar. Então, assim, a gente tem muito essa questão de experimentar também, né? A gente tem um dos auditórios do Febraban Tech, que é o que a gente chama de auditório imersão. A primeira vez que a gente veio com a ideia do auditório imersão, a gente fez essa coisa de, até o nome imersão, era na época que estava tendo ali o hype do metaverso. E aí a gente fez um auditório em que o auditório era no metaverso, mas presencial. Essa é uma coisa maluca mesmo, híbrida, mas era isso. Assim, as pessoas entravam lá, elas sentavam na cadeira, elas tinham óculos de realidade virtual e elas acompanhavam a palestra que estava acontecendo ao vivo naquele momento com o óculos no metaverso. Então ela tinha ali o seu avatar, ela entrava, sentava, né, para ter uma questão de segurança, a pessoa sentava na poltrona e acompanhava a palestra, assistindo a palestra com o óculos, e o palestrante também no metaverso com o óculos falando lá na frente. Então era um auditório que... E aí foi a primeira vez que a gente fez isso, mas na época foi totalmente disruptivo, assim. A gente tinha ali o hype do metaverso, mas as coisas acontecendo ainda muito, né, incipiente, e a gente falou, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos fazer um auditório no metaverso? E fizemos na época, e aí é um auditório que a gente sempre usa, inclusive, para experimentação, então a gente sempre se força justamente a se inspirar em outras coisas, mas a gente sempre se força a trazer algo novo. Por exemplo, no ano retrasado, a gente fez os palestrantes por holografia. Então a gente tinha um auditório ali que a pessoa estava ali, estava no estúdio, mas no estúdio a pessoa não estava ali, o palestrante não estava ali, era uma holografia dele. E aí a gente fez, inclusive, com um palestrante dos Estados Unidos.
Caramba. fazendo ao vivo ali a palestra dele lá nos Estados Unidos e os palestrantes acompanhando ao vivo a holografia dele ali. Aí não é óculos, né? É a pessoa vendo mesmo, mas enfim. Então, assim, a gente sempre está trazendo ali, nessa última edição a gente fez como se fosse aquela Sphere de Las Vegas, uma coisa fechada. Então a nossa ideia é sempre trazer algo de experimental ali, né? Que é um auditório onde você tem conteúdos que são conteúdo muito interessante, a gente traz nomes relevantes ali, os temas quentes, mas também que traga uma experiência diferente. Então é um auditório, mas é uma área de ativação ao mesmo tempo, né? Então a gente justamente é isso. A gente tem ali a entrada do evento, sempre tem um túnel que dá que já faz esse mergulho para a pessoa entender que ela está entrando num evento de tecnologia e inovação. Enfim, muito LED, muita modernidade, muita tecnologia, justamente para a pessoa se sentir dentro de um evento de tecnologia, emergir nesse evento. E aí o auditório imersão ele cumpre muito esse papel de experimentação. Ali acontece imprevistos, tá? A holografia nem sempre ela acontece 100%, mas tudo bem, não é experimental. É experimental. As pessoas que estão lá elas já sabem que tem isso e a gente testa. Então, assim, tá tudo bem se por acaso alguma coisa não der certo, porque é isso que a gente quer. A gente quer trazer coisas diferentes, não só a palestra tradicional. Então, a gente une o conteúdo extremamente qualificado, executivos de renome ali, a gente coloca, por exemplo, os CIOs de todos os bancos fazem apresentação ali dentro. Eles têm um painel que eles falam no auditório, Febraban, auditório principal, mas eles têm uma apresentação ali, pocket deles, que eles trazem, enfim, algum recorte, algum destaque, e sempre lota, porque, enfim, é o CIO do banco, né, onde, enfim, o público ali, toda a área de tecnologia do banco está ali, né, então eles querem ver, né, o chefe deles, né, então acaba trazendo também um sucesso ali de público, né. E nesse palco imersão e nos outros também, nesses auditórios, como que funciona a curadoria? Assim, quem decide o que entra, o que sai, qual tema é relevante, qual que é só moda, quem que sonda tudo isso? Como que funciona esse processo de montar a programação do evento? A gente é um processo bem complexo, né? Porque a gente, enfim, começa um ano antes e se você começando um ano antes, tem coisas que vai chegar na hora, pode ser que já tenha mudado, né? Então é um processo que é ongoing, né? A gente vai construindo, a gente não pode simplesmente fazer isso só na véspera do evento, né? A gente tem que fazer antes. Então a gente tem que sempre ter esse olhar de começar uma construção do que tem a partir do que absorver muito o que foi falado na edição anterior. Super. Né? E com isso você absorve esse conteúdo e com ele você tem o ponto de partida para começar o do ano que vem, sabendo que vão ter as mudanças, enfim, mas assim, ali na parte de conteúdo tem que estar muito ligado em tudo que está acontecendo nesse setor, para justamente já ir absorvendo isso. E aí, como que é o processo, de fato, né? A gente ali, a equipe interna começa a fazer uma construção ali das trilhas temáticas, então, estrategicamente, o que a gente vai querer destacar, né, de conteúdo no evento. E aí a gente tem consultoria externa que também nos apoia ali, enfim, a identificar o que está sendo falado em outros eventos, em outras discussões, e aí a gente começa esse processo de construção de trazer todos os temas que a gente quer. A gente começa primeiro pelas trilhas temáticas, e aí todo esse processo, e aí vai desdobrando para os painéis, né? A gente tem, além dessa parte interna da Febraban, a gente, enfim, é discutido internamente com diretores das áreas, a gente tem, assim, traz também os comitês, que tem a Febraban, ela é formada por comitês de todos os bancos que participam da Febraban. Então a gente leva essa discussão da construção do conteúdo conjunta com várias áreas e vários comitês. Então não é só a Febraban ali, mas também todos os bancos. E aí especificamente sobre o Febraban Tech, a gente tem uma comissão de conteúdo e um conselho, que é onde a gente bate o martelo sobre as definições de como a gente está construindo esse conteúdo. Então a gente
apresenta as ideias que a gente teve, vai formulando, vai lapidando, e aí esse comitê, que enfim, são as pessoas que trabalham diretamente nos bancos, e aí elas trazem a visão, aí que é interessante, que a gente tem a visão de fora, e aí com eles, a comissão, o conselho, traz a visão de quem está lá dentro do banco. Então é a pessoa que está no dia a dia, ela sabe o que está acontecendo, se agora são os agentes de IA que antes estava só ali no processo de atendimento, agora ele está no ecossistema todo. Então, essa visão é super importante. Então é essa visão que a gente não vai ter, né? Então a gente precisa que venha deles, e é isso que eu acho que é um grande diferencial também, que a gente consegue essa participação conjunta. O conteúdo é uma das áreas mais bem, nas pesquisas de feedback, é uma dos quesitos mais bem avaliados, é o conteúdo do Febraban-Tech, então ele é reconhecidamente ali muito bem avaliado. E a gente consegue, acho que, essa pluralidade, né? Então legal. A gente tem ali todo esse nosso research do que a gente entende que tem que estar, do que é estratégico das discussões que a gente quer fomentar, mas também vem os bancos dando ali os insights do que está sendo falado, porque assim, é um evento que se está falando assim, majoritariamente para as áreas de tecnologia dos bancos, né? Então é importante ter essa conexão de tudo que está sendo falado ali, né? Então a gente justamente faz, é uma construção muito participativa e construtiva a várias mãos, para justamente a gente ter ali no formato, e até a participação, seja ali no começo da construção das trilhas temáticas, que aí a gente desdobra para os painéis, e para os palestrantes. Então até a definição dos palestrantes, a gente faz tudo uma definição conjunta, de tudo que de todos os auditórios, de tudo que vai ter, justamente para conseguir, né, contemplar ali participação. E aí a gente tem que contemplar participações de todos os bancos, né, que fazem parte da Febraban, ter uma calibragem das participações, né, de ser justo ali, de todos poderem ter a chance de participar, das empresas que estão ali no ecossistema. A gente também tem a participação de patrocinadores que enfim, a cota Platinum ali acaba tendo o direito de ter uma participação do executivo junto nos painéis. Não. Então a gente vai justamente para ter essa pluralidade dentro dos painéis. Então os painéis não tem simplesmente o executivo do Itaú, do Bradesco, do Santander, do Banco do Brasil, da Caixa, do BTG falando. Você traz outros setores para enriquecer essa discussão. Então a gente traz uma consultoria, uma empresa que às vezes é fornecedor deles, uma empresa de tecnologia, que seja a área que for ali, ou às vezes até academia, a gente traz universidade para participar, especialistas, consultores. Então, assim, a nossa ideia na hora de construir o painel é enriquecer as discussões, para que a gente consiga ter vários pontos de vista ali e consiga trazer uma discussão mais ampla, que não fique superficial, né? Então que a gente consiga ali dentro a gente faz, né, um roteiro, né? Todo painel tem um roteiro ali, e a gente consegue ali explorar tudo que precisa ser falado de uma maneira assertiva ali dentro dos painéis, né? Maravilha, cara. Todo esse cuidado, esse carinho de vocês na curadoria, acho que é traduzido quando a gente olha para os números do evento, né? De visitação, que cresce cada vez mais, de satisfação comercial, né? O resultado comercial que vocês têm com as marcas, acho que passa muito também pela qualidade do conteúdo que é entregue, né? Onde esses patrocinadores são envolvidos também. Acho que dá para ver o desdobramento disso em várias outras frentes, assim, do evento, né? E acabou que nesse episódio a gente falou muito sobre o Febraban-Tech, que era o case a ser estudado aqui, que a gente queria destrinchar. Acho que foi super legal a forma como tu abriu as portas aqui do Febraban-Tech pra gente, mas a Febraban tem outros eventos também, né? O calendário de eventos continua mesmo no período fora da safra ali do Febraban-Tech. Conta pra gente um pouquinho desse calendário aí, o que tem de legal também, como que isso se conecta com o Febraban-Tech, como que as marcas são envolvidas. Exato, realmente a gente tem outros eventos ali, a Febraban, ela tem eventos institucionais, né, que para os próprios associados, que a nossa área também toca, mas a gente tem outros eventos também abertos ao público, claro que não tem a mesma
grandiosidade do Febrabantec, mas são eventos extremamente importantes e que têm crescido. A gente tem, no primeiro semestre, a gente tem o Febrabansec, que é um evento ali de segurança cibernética, segurança bancária, que já está indo para a terceira edição. Legal. Que a gente está tendo, inclusive é um rebranding já, esse é um rebranding prévio que a gente está fazendo, a gente chamava Congresso de Fraude, Repressão à Segurança Cibernética Bancária, a gente já mudou para a Febrabansec, justamente para ficar um nome que traduzisse melhor, não ficasse um nome enorme, né? Então, justamente, é um evento já que já vai para a terceira edição, mas já com um sucesso muito grande de patrocínio de público. Então esse evento justamente ele acontece ali no primeiro semestre, e aí a gente tem mais 2 eventos que também acontecem no segundo semestre, um que é o Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, e o outro é o Congresso de Gestão de Riscos, né? E todos esses eventos também ali a gente está muito conectado à realidade atual, então falar como a tecnologia também, não é só o Febrabantec, né? Então todos os eventos que se conectam a essa questão de como a tecnologia está impactando, né? Hoje em dia as principais, tudo que é relacionado ao setor bancário está entrelaçado com tecnologia, né? Então, as maiores empresas de tecnologia do Brasil são os bancos, né? Então, assim, está totalmente interligado, né? Então, e os eventos da Febraban, justamente, a gente continua trabalhando isso, estendendo isso, enfim, mas os eventos da Febraban, assim, eles são com um público extremamente qualificado. Então, assim, não é só o Febrabantec que tem ali, né? O Febrabantec, por exemplo, tem quase 75% do público ali é nível gerencial, C-level, VP, CEOs, e os outros eventos também mantêm essa característica de um público muito qualificado. Então, ali, por que então interessa para as empresas esses outros eventos também? Porque ali você está conseguindo acessar um público muito específico para o seu negócio, que são os bancos, né? Então são as áreas específicas de banco, a área de prevenção à lavagem de dinheiro dos bancos, a área de risco dos bancos, a área de cibersegurança dos bancos. Então você tem ali um público muito qualificado, e isso é um grande diferencial dos eventos da Febraban, e por isso que as empresas vêm pelo conteúdo e pela qualificação do público. Então você consegue ali em proporções menores, consegue manter esse padrão de qualidade que a Febraban imprime em todos os eventos, sempre muito elogiados, os feedbacks são sempre positivos. Não é à toa, a gente se empenha de fazer eventos de alta qualidade, justamente porque a gente sabe o público que vai lá. O setor financeiro é um setor extremamente exigente, o setor de tecnologia também, então a gente tem que corresponder com isso, e a gente tenta corresponder com muita competência, porque a gente sabe ali tudo que é preciso fazer para a gente ter essa entrega em alta qualidade, né? Maravilha. Cara, adorei o episódio de hoje. Acho que a gente pegou um super case aqui, acertamos na curadoria do podcast. Pegamos um case muito legal aqui de Febrabantec, conseguimos abrir aí tanto parte comercial, de relacionamento, de produção, desafios do evento. Achei super legal. Pra gente fechar, Michel, queria agradecer a tua presença. E pra gente fechar também, queria que tu citasse aí um momento, uma lembrança que tu tem com carinho, assim, desses teus anos de Febraban, um momento que talvez foi o ponto alto, assim, da tua experiência dentro da Febrabantec. Eu acho que eu tenho vários momentos, ele acontece uma vez por ano. É muito curioso isso, mas assim, quando eu chego lá no dia que antecede o evento, os 2, 3 dias que tá na montagem do evento, mas que você já vê o evento ali, você fala, nossa, eu concretizei tudo que eu fiquei vendo na tela do computador durante um ano. Eu fiquei fazendo call, eu fiz reunião com todo mundo, fui discutindo cada detalhe. E aí, de repente, 2 dias antes do evento, você chega lá, você vê tudo que você ficou falando o ano inteiro na tela do computador, tá lá, concretizado. Isso para mim é a hora sempre que dá esse estalo falando, eu tô no lugar certo. Aqui é muito legal essa sensação de você ver tudo concretizado, tudo que você fica ali o ano inteiro planejando cada detalhe, pensando, cada reunião que você faz, cada estudo que você faz, cada pesquisa, cada conversa, cada mudança que você tem, e aí de repente você vai lá pro pavilhão
Você vê tudo aquilo que era só uma planta numa tela, no impressa, e você vê isso no ar. É muito gratificante. Então, assim, essa sensação eu tenho todo ano, antes de começar o Febrabantec, quando você vê tudo concretizado. Muito bom. É uma sensação assim de que conseguimos, né, tirar do papel. É a sensação de valer a pena, né? Você fala, Verdade. valeu a pena todo o esforço, tá aqui, tá lindo, tá do jeito que eu imaginei, ou se não tá, dá tempo de correr ali com algum detalhe, resolver, mas você vê concretizado ali, né, palpável, tudo que você só fica mais de um ano só vendo na tela, é muito gratificante. Isso é verdade, boa. Bom, muito legal, Michel. Obrigado mais uma vez pela tua presença. Queria te dar os parabéns pelo case Febrabantec, não só para você, mas para toda a equipe, time, agência, todo mundo que de alguma forma colabora com o case. E bom, para você que ficou até o final aqui assistindo a gente, eu também queria fazer um super agradecimento pela sua audiência, pelo seu tempo, pelo seu carinho e por acompanhar o podcast aqui durante esse período. A gente encerra com chave de ouro aqui com o Michel essa nossa primeira temporada do Green Room, que trouxe grandes nomes do setor de eventos. A gente trouxe espaços de evento, agências, promotores, vários perfis de profissionais diferentes. E com isso, a gente aqui da TDI do mundo do marketing espera que de alguma forma a gente esteja colaborando com a sua jornada e resolvendo problemas de negócio que nós, produtores de evento, enfrentamos aqui no nosso dia a dia. Só a gente sabe como é que é, né? Então, obrigado mais uma vez pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui e em breve a gente volta com a segunda temporada do Green Room. Muito obrigado e até lá!